Ainda falando sobre saúde, João Pessoa só atingiu 50% das crianças que são público-alvo da imunização contra a poliomielite. Simon Cavalcante ao vivo traz as informações, inclusive sabe o que é que está faltando para os pais imunizarem os filhos, o que é preciso fazer. Conta aí, boa noite para você. Olha, Linda, essa é a pergunta de milhões, viu? Mas primeiro, boa noite a você, boa noite a todos. A gente fica se perguntando, né, por que os pais estão preferindo arriscar os filhos pegarem uma doença que gera uma deficiência irreversível, né? Porque eles estão preferindo se arriscar ao invés de tomar vacina e garantir a proteção das crianças, né? Então a gente realmente fica sem entender esse comportamento que muitos estão tendo aqui no estado da Paraíba e especialmente em João Pessoa, que está tendo um dos menores índices aqui do estado. A Paraíba aparentemente está fazendo o seu papel, está aí ocupando o primeiro lugar no ranking nacional entre os estados que mais vacinaram. A gente está com 79%, apesar da meta ser 95%. E em relação ao sarampo, estamos aí com 74%. Mas João Pessoa, da polio, como você falou, a gente só atingiu 50%. E sarampo também está mais ou menos nessa média. Então, por isso, mais uma vez, a gente convidou aqui Fernando Virgulino, que é chefe de imunização de João Pessoa, para a gente entender o que é que está acontecendo, né? Se é que tem uma explicação, e para a gente alertar mais uma vez sobre a importância dessas vacinas, né? Dessas duas, polio, contra a polio e contra o sarampo. Fernando, boa noite. Falando primeiro aí da questão da poliomielite, né? A gente sabe que essa é uma doença que foi erradicada, talvez por isso tem muita gente se confiando que não precisa se vacinar. Mas é justamente esse esquema anual que vai garantir que a gente não volte a ter casos dessa doença, não é isso? Boa noite. É isso aí, as pessoas deixam de procurar pela vacinação, pelo sucesso que o próprio Programa Nacional de Imunização, ele obteve. Então a doença, ela deixa de existir, as pessoas acham que ela não existe mais, mas está aí os casos sendo confirmados. Afeganistão e Paquistão nós temos casos, são áreas endêmicas, né, da poliomielite. Tivemos um caso aí em Nova York, né, da poliomielite, depois de 30 anos sem a doença, tivemos um caso confirmado e o risco de reintrodução aqui no Brasil é muito alto. Então a gente precisa que você, pai e mãe responsável, não deixe de vacinar as suas crianças. Busque um ponto de vacinação e esteja vacinando. A gente acha que a polio é uma doença só de crianças, não é. Uma criança que vem a ter poliomielite aqui no Brasil, ela se torna risco de transmissão para pessoas adolescentes, para pessoas adultas também. Então a gente precisa fazer o dever de casa e levar. Se você tem crianças entre 1 a menor de 5 anos de idade, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, que ainda não se vacinou nesse período de campanha, há necessidade de buscar um ponto de vacinação. Como foi dito, João Pessoa está com 50% de cobertura vacinal, a meta é 95%. Então não vamos acreditar em notícias falsas relacionadas à vacinação, que é fake news, movimento antivacina. Procurar sempre um profissional que sabe sobre vacinação e retire todas as suas dúvidas pertinentes à imunização. Vacina dá tanto certo que a gente vê que não temos mais casos de Covid-19 porque a vacinação foi sucesso. Mas a gente precisa que as pessoas se conscientizem da importância de imunizar suas crianças e estejam buscando pela vacinação. Nós estamos aí na reta final da campanha de vacinação e por isso há necessidade de buscar. Dia 30 de setembro acaba a campanha de vacinação e a gente não pode deixar nossas crianças sem estar vacinadas e correndo o risco da paralisia infantil. Imagina você ter uma criança acometida pela poliomielite e ela deixar de fazer as suas atividades de vida diária, como brincar, correr, porque adquiriu uma doença que poderia ser evitada através da vacinação, que tem aí no postinho de saúde próximo de casa de forma gratuita. Então não deixe de vacinar a sua criança. Fernando, inclusive, né, para tentar atingir essa meta, né, a Secretaria Municipal de Saúde vem ampliando essa campanha. Inclusive, a gente já mostrou aqui no JC que tem um posto lá no Mangabeira Shop, funciona até tarde da noite, até às 10, não é isso? É isso aí. Aqui na capital a gente tem vacinação da poliomielite desde 7 horas da manhã até as 22 horas. Quais são os pontos de vacinação para buscar aqui na capital? Posto de saúde mais próximo de casa, funcionando de 7 às 11, meio-dia às 16. Policlínicas municipais de 7 às 17. Centro Municipal de Imunização, que é o antigo lactário da Torre, de 8 às 16. E temos também o
Shopping Mangabeira, que excepcionalmente essa semana está funcionando das 16 até as 22. Além dessas estratégias, busca ativa no município de João Pessoa está ocorrendo, vacinação nas CREs também. Então, de segunda a sexta-feira, nós estaremos passando por todas as CREs do município de João Pessoa. Então, você, pai, mãe responsável que tem filhos nas CREs do município de João Pessoa, esteja encaminhando ela com o seu cartão de vacina para que o profissional possa avaliar e vacinar a sua criança na escola, já que você não tem tempo de levar no decorrer da semana. Fernando, falando também de outra doença que ainda também está com cobertura baixa, né? O sarampo. Inclusive, o sarampo já voltou ao nosso país, né? Ou seja, já tiveram casos aí depois de anos. Importante também buscar por essa vacina. Explica pra gente qual é o público-alvo. Isso, o Brasil, ele perdeu o selo de erradicação do sarampo, né? As pessoas deixaram de se vacinar porque não via o sarampo. Então, o sarampo voltou à tona. Em 2019, nós tivemos casos confirmados aqui na capital. E para que esses casos eles não estejam retornando, se faz necessário que o papel de se fazer a vacina ele seja efetuado. Então, se você é menor de 30 anos de idade, até 29 anos, 11 meses e 29 dias, você tem que ter comprovação de 2 doses da vacina com componente sarampo. Se você tem entre 30 e 59 anos de idade, você tem que apresentar 1 dose com o componente sarampo. E se você for trabalhador da área de saúde, você tem que ter 2 doses. E aí muita gente pode estar perguntando em casa, qual que é o calendário vacinal da criança para a vacinação de sarampo? A vacina ofertada é a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, que é ofertada com 1 ano e com 1 ano e 3 meses. Desta forma, quem tiver com cartão vacinal em dia, completa o esquema vacinal com a vacina que protege contra o sarampo, que é a tríplice viral, e com 1 ano e 3 meses a tetraviral, que protege contra sarampo, cachumba, rubéola e a varicela. Fernando, inclusive você está usando, né, a camisa aí de uma campanha, né, vacinar para não voltar. Tem diversas doenças aqui e tem aqui, por exemplo, o HPV. Como é que está a vacinação também, que é uma outra vacina importante também contra uma doença aí que afeta especialmente as mulheres, pode desenvolver o câncer do colo do útero? Isso, essa camisa ela representa um projeto da Fiocruz em parceria com o Programa Nacional de Imunização. Eles estão aqui em João Pessoa, é uma das cidades escolhidas justamente pelas reconquistas das altas coberturas vacinais. Então, todo o corpo técnico está discutindo o que a gente pode fazer para conscientizar a nossa população e as estratégias que a gente pode colocar para melhorar essas coberturas vacinais. No que tange a vacina HPV, é interessante falar que muitos adolescentes não buscam por essa vacinação. Os pais têm a dificuldade de levar esse adolescente, mas não sabe você que está em casa a importância da vacina de HPV para evitar aí um câncer de colo de útero, um câncer de garganta ocasionado por HPV, um câncer de pênis ocasionado por HPV. Então, para isso, a gente precisa que toda a população entenda que existem calendários vacinais específicos para a criança, para o adolescente, para o adulto e para o idoso, e que a gente tem que manter o calendário vacinal em dia para que as doenças não retornem e para que a gente não venha a colher os maus frutos da não vacinação. Então, para isso, há necessidade que você que está em casa fique atento à vacinação. Vacina é segura sim, não acredite em fake news e quando tiver dúvidas relacionadas à vacinação, pode nos procurar, procura a equipe de saúde da família, um profissional que saiba retirar todas as suas dúvidas para você fazer vacina com segurança. Receber um vídeo sobre vacina, que é um vídeo negativo, não esteja disseminando não, porque isso é um serviço, um desserviço à saúde pública. E aí as pessoas passam a não se vacinar e adoecer por causa de um engraçadinho que acaba disseminando um vídeo falso. Exatamente, Fernando, uma ação criminosa, né? Muito obrigado por trazer as informações aí pra gente. Então, Linda, eu vou encerrar com essa hashtag, viu? Vacinar para não voltar. É com você aí no estúdio. Tá certo, Simon. Agradeço também ao Fernando pela participação aqui no Jornal da Correio.